Bom dia. Romanos 8. Carta aos Romanos, capítulo 8. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para Deus fala que agora não tem nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo Jesus? É você aceitá-lo. A essa aceitação quer dizer você se submeter a ele, você viver em conformidade com a palavra dele. Quando nós o aceitamos, vivendo de acordo com os preceitos, as ordenanças dele, não existe condenação. Por que não existe condenação? Porque ele é a vida. Quem dá a vida, tira a vida é o Senhor. E ele veio já para que nós tivéssemos vida e abundância. Então, quando nós nos unimos à vida, nós temos vida. A condenação, o sofrimento eterno, nós não passaremos por ele se estivermos submetidos a Jesus. Essa submissão é a obediência. Não é só oração, não é só jejum, não é só frequentar templo, não é só ofertar, é mais viver de acordo com a palavra dele. É viver em obediência aos preceitos dele. É praticar o evangelho dele. Aí sim, aí não temos condenação. Então eu vejo muitas pessoas aí, abre a boca, não, eu sou salvo em Jesus, salvo sim. Ele veio para trazer a salvação para todos. Mas é necessário nós aceitarmos essa salvação. É necessário nós rejeitarmos a condenação. E essa rejeição, essa aceitação não é só de boca, não. Não é só labial, não. É nós realmente nos submetermos a ele. É não andar de acordo com as nossas vontades, não viver, não praticar as coisas que nós temos vontade, mas sim aquilo que ele fala, aquilo que ele determina. Porque a lei do Espírito, versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei for incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança de ser humano, pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. A lei do Espírito da vida em Cristo, nos livrou da lei do pecado, nos livrou da morte. Jesus nos livrou da morte. Nós antes, todos nós, não tínhamos salvação, nem esperança de salvação. Nascemos no pecado e vivíamos no pecado e morríamos e ia para o lugar que é destinado ao pecador. Não tínhamos a quem recorrer, nada que fizéssemos poderia mudar essa situação. Não seria holocausto, sacrifício, ou seja, sangue de animais, nada disso poderia nos trazer a salvação. Mas Deus, no seu imenso amor, ele envia então o seu Filho, em semelhança igual, convém enviou como um ser humano. Jesus destituiu-se todo o seu poder e veio como um ser humano para sofrer em nosso lugar. Ele padeceu por todo tipo de sofrimento sem ser pecador.
Ele nos comprou, nos resgatou. O preço que ele pagou foi sua vida, foi seu sangue. Né? Por que isso? Porque o que a lei exigia se cumpriu nele. Ou seja, a lei se cumpriu em Jesus. Por isso o Novo Testamento, a nova aliança no sangue dele. Tudo é para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Como que nós cumprimos toda a lei? Através de Jesus. Então, quando nós hoje deparamos com pessoas, seitas, religiões, que querem ainda praticar uma lei que já foi cumprida em Jesus, em outras palavras, estão negando, estão rejeitando Jesus. Ele cumpriu tudo em nosso lugar, o que para nós era impossível, porque homem nenhum, a não ser Jesus, cumpriu toda a lei. E a própria lei dizia: maldito, ou seja, sob maldição, todo aquele que não cumprisse a lei 100%. Se não cumprisse a lei inteiramente, era maldito. Jesus veio e cumpriu ela 100% em nosso lugar. Então, com essa atitude de Jesus, nós estando em Jesus, toda a lei já foi cumprida em nós. É isso que temos que entender. Mas nós que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Quem são as pessoas? Que não vivem de acordo com a vontade própria. Não vivem de acordo com os desejos carnais. Vivem no Evangelho, no Espírito. Vivem em Jesus. Porque quando nós estamos preocupados em viver de acordo com o mundo, agindo de acordo com a lógica humana, quando nós estamos preocupados em desfrutar de prazeres mundanos, quando nós estamos buscando realizações mundanas, realizações financeiras, realizações materiais e não as espirituais, nós estamos longe do Senhor. E com certeza aí para nós então existe condenação. Por que tem condenação? Porque nós não estamos em Cristo Jesus. Nós não estamos vivendo de acordo com a palavra dele. Nós não estamos andando em espírito. Para recebermos, é necessário nos unirmos a ele, pela obediência. Versículo 5 diz assim: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Se olha na carne, a sua vontade é essa, não. Eu quero fazer X coisa, aí eu tenho que me divertir, aí eu quero reinar aqui, eu tenho que reinar aqui, eu tenho que dominar, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Eu posso isso, eu posso aquilo. Você se compromete com os prazeres do mundo. Está longe de Cristo. Você não está andando em espírito, está longe. Você não sabe quem ele é. E vai receber a condenação, sim. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas vive de acordo com o Espírito. Então, para nós fugirmos da condenação, é necessário vivermos em todo o tempo em conformidade com o Evangelho de Jesus Cristo, andarmos em Espírito. Paulo sempre fala: andai em Espírito e não satisfazeis a vontade da carne. Outras traduções falam concupiscência da carne, que é a mesma coisa que vontade desenfreada da carne. Versículo 6. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz.
a maneira de nós agirmos como pessoas humanas, normais, naturais, nos conduz à morte. Se nós formos atender, Jesus deixou bem claro que enganoso é o nosso coração. As pessoas ficam crendo, não, meu coração diz isso, eu sinto isso no coração. Olha, não importa o que você sente ou deixa de sentir. O que você deseja ou deixe de desejar. Se não está em conformidade com o Evangelho, você está buscando condenação. A nossa carne diz, se alguém lhe agredir, você deve revidar. Se alguém lhe dá um prejuízo, você deve revidar. A sua carne diz que você tem que buscar prazeres. A sua carne diz que você tem que lutar de todos os meios e maneiras para que você tenha o melhor. Isso é a carne. O Espírito já diz da seguinte forma: submeta-se a Jesus. Entregue-se. Não é abrir a boca e falar, não entrego minha vida a Jesus. Não, é uma entrega verdadeira. É uma entrega legítima. É você confiar plenamente nele. É saber que o que você tem que fazer simplesmente é viver de acordo com o que ele quer. Viver de acordo com o que ele deseja. É entregar-se a ele. Nós não podemos ter outros deuses. Infelizmente, são muitas pessoas que falam de Cristo, mas tem outros deuses. Tem o Deus dinheiro, esse Deus mamum, tem dominado de uma forma terrível supostos crentes. Crente, por desespero deles, é o dinheiro, eu preciso ter dinheiro, eu quero ter dinheiro, quer dinheiro para ter isso, para comprar aquilo, para... Eu digo que entender que nós temos que ter Jesus. Jesus permite com que nós tenhamos o dinheiro para nos alimentar, para nos vestirmos, para nos ajudar, para nós socorrermos quem necessita. O Senhor nos dá a condição para ajudarmos, para fazer papéis de anjo, ajudando através daquilo que Ele nos dá. Ele não permite que nós tenhamos nada só para nós, para viver, não. Nós temos que andar de acordo com o Espírito. Nós temos que deixar a direção da nossa vida na mão do Senhor. Saber que nós somos incapazes de direcionar a nossa vida mesmo para que de uma maneira que nós tenhamos vida, para que nós possamos viver. A única maneira de vivermos é estando em Cristo. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. A carne não se submete a Deus. Por que não? Porque eu acho, eu tenho que fazer isto aqui. Mas Deus fala, não, você não tem que fazer nada. Deixa que eu resolvo. Não, como é que eu vou conseguir isso se eu não fizer nada? É a mesma coisa quando eu falo com algumas pessoas, olha, vocês têm que orar para seus maridos, para suas esposas, entregar o casamento nas mãos do Senhor e não orar mais. Mas como é que Deus vai agir lá se eu não estou orando por ele e por ela? Não entende a palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor diz? Não, são uma só carne. Então, se você está unido com uma só carne, quando mais você está buscando a Deus, a pessoa está sendo alcançada. Elas não entendem isso, elas olham de acordo com a carne. Aí eu tenho que estar fazendo, eu tenho que estar fazendo. Isso é falta de confiança no Senhor. Nós temos que entendemos que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, entregamos tudo ao Senhor. E Ele passa então a ser a direção, Ele que nos guia. Nos guia em todo tempo, em tudo. É em nós comprarmos algo, vendermos algo, no nosso trabalhar, no nosso vestir, no nosso alimentar, em tudo. Em tudo é o Senhor. Temos que aprender isso. Temos que viver isso. Se você não vive assim, você é inimigo de Deus. Você vê todos que vivem de acordo com a vontade carnal, é inimigo de Deus. E como é o inimigo? O inimigo recebe o tratamento de inimigo. Qual que é o tratamento? Condenação.
É padecer por toda a eternidade. Todos os inimigos de Deus vão padecer por toda a eternidade. E todos os que vivem em desobediência à palavra dele são considerados inimigos. Por isso, o Senhor é tão maravilhoso que ele nos deu a opção. Falou, olha, vocês têm livre-arbítrio, vocês fazem o que vocês quiserem. Vocês querem me servir? Sirva. Vocês não querem me servir? Não sirva. Mas tem consequências. Aquilo que vocês plantar, vocês vão colher. O que nós plantarmos, nós colhemos. A maneira como nós vivermos é o que nós vamos receber. Nós não estamos concordando com o Senhor, nós vamos receber dele a condenação. Nós nos unimos a ele, andamos em espírito com ele. Nós vamos receber vida e paz, como ele disse. Versículo 8 diz, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Não tem condição de agradar a Deus. Versículo 9, vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Ele. Você não vive de acordo com a palavra dele, você não pertence a Ele. Você não tem temor, você não tem medo do pecado, você não pertence a Ele. Você não permite ser guiado pelo Espírito Santo, você não pertence a Ele. Temos que aprender isto. Não é por muito falar, não. E sim por viver a palavra dele, por praticar a palavra dele, por submetermos a ele. Temos que compreender isso. Versículo 10. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se eu estou em Cristo, meu corpo está morto. Estou morto para o mundo. Estou morto para o pecado. Agora, se o corpo está vivo, o Espírito não está em você. Se o Espírito está, o corpo, a carne está morta por causa do pecado. Se você está em Cristo, está andando em Espírito, você não comete adultério, fornicação, desonestidade, roubalheira. Você não faz nada disso. Você não anda em desespero, buscando prazeres do mundo. Você você vive buscando o Senhor. Você quer agradar do Senhor. Você quer que o Senhor se agrade de você e das suas obras. Isso é viver em Cristo. Agora, quando queremos unir, muitos hoje fazem isso, quer unir, quer estar no mundo e em Cristo ao mesmo tempo. Por que eu digo isso? Porque estão indo para templos, querendo que Deus atenda pedidos malucos. Que Deus dê dinheiro, que Deus dê casa, que Deus dê carro, que Deus dê felicidade plena, que Deus dê alegria plena, que Deus dê tudo. E não existe essa promessa do Senhor. Deus não prometeu nada disso a ninguém. Ele prometeu vida. Vida em abundância, como nós vimos que o tempo todo ele nos fala. Ele nos prometeu nos livrar da condenação. Então nós temos que aprender a separar uma coisa. Nós devemos buscar o Senhor porque Ele é Deus, porque Ele é santo, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele é soberano, porque Ele cuida de nós, Ele cuida dos nossos, Ele cuida de tudo, porque Ele nos prometeu vida por toda a eternidade. Ele prometeu o cuidado dEle, Ele tem cuidado, Ele prometeu a proteção dEle. Por isto, nós nos submetemos a Ele, porque nós não temos para onde ir. Nós só temos o Senhor. Então nos alegremos nele, vivamos nele, vamos fazer a vontade dele. É necessário nós sempre nos examinarmos para ver se o que nós fazemos, falamos ou agimos está em conformidade com o que ele exige de nós. Mas a nossa carne tem que ser morta para o pecado.
Versículo 11 diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo, igualmente nos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Se o Espírito de Deus habita em nós, se o Espírito Santo está em nós, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, da mesma maneira nos ressuscitará. Da mesma maneira que deu vida a Jesus, nos dará vida. E nós ressuscitaremos. E viveremos como ressurretos com Jesus para todo o sempre. Para todo sempre. Nós teremos vidas em Jesus. Mas nós temos que nos submeter a Ele. É a Ele que nós temos que nos submeter. Versículo 12 fala: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Estamos com dívida sim, é com Jesus. É com Deus, é com o Espírito. Nós não temos que andarmos submissos à nossa carne, atender à vontade da nossa carne. Volto a insistir, quando eu vejo crente dizendo: não, meu coração diz isso, eu sinto no meu coração. Nós não sentimos nada no coração. O coração é carne, é emoção. Isso é coisa carnais, terrena, mundana. Nós andamos no Espírito. Como está acontecendo aquela situação? Vamos examinar de acordo com o Evangelho, aí nós teremos a resposta. Não, mas eu acho que aqui eu sinto que é isso. Não, você não sente, não. É o que a palavra diz. É o que o Espírito diz. É o que o Espírito diz às igrejas. O que é a igreja? A igreja somos nós somos templo, somos morada. É isto que o Espírito de Deus diz a nós? Se for isso, tudo bem. Agora, se não for, nós estamos no engano. Estamos sendo tolos, atendendo à vontade da nossa carne. É isso que nós estamos fazendo. Então é necessário nós termos uma outra maneira de ver, olharmos de uma maneira clara para o Espírito, para o Evangelho, e vivermos de acordo com ele. Versículo 13. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porque se viverdes de acordo com a vontade da carne, certamente morrereis. Se eu viver de acordo com aquilo que eu acho que é certo, que é correto, se eu viver de acordo com a lógica, se eu viver de acordo com o aconselhamento de A, B ou C, se eu viver de acordo com aquilo que eu vejo, que eu acho que é certo, que eu acho que eu devo, que eu posso, se eu viver desta maneira, com certeza eu vou morrer. Com certeza. Então, de morte eterna. Eu estou falando de sofrimento e derrota eterna. Estou falando de vergonha eterna. Portanto, se vivermos de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Se pelo Espírito, nós estamos revestidos com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, nós fizemos as nossas vontades morrer, os nossos desejos carnais morrer, por Cristo nós vamos viver. Vamos viver em Cristo. Se nós fizermos isso morrer. É isso que é a coisa, é simples assim. Mas essa vontade não, se você tem Espírito, opa, isso é errado. Não vai acontecer. Eu não vou fazer. Eu não vou agir assim. Nós temos que fazer isso. Nós temos o Espírito Santo, nós fazemos isso, essa vontade da nossa carne morrer, para que possamos ter vida, para que possamos viver eternamente
viver para sempre ao lado do Senhor. Nós temos que entender isso, nós temos que compreender bem sobre a questão da salvação. Que nós não podemos achar que a nossa vida se resume somente a isso aqui. A pessoa vem, nasce, vive aí, sei lá, 60, 70, 80, 90, 100 anos, 100 e pouco, daí. E acaba tudo? Não. Isso não é uma proposta da vida. Nós somos imortais. Essa que é a realidade. Nós podemos padecer, sofrer por toda a eternidade, ou seja, para sempre. Viver no sofrimento eterno. Ou nós podemos desfrutar da vida, desfrutar de paz, desfrutar de tranquilidade por toda a eternidade. Como que nós escolhemos isso? Pela maneira que nós andarmos aqui. Se nós escolhermos Jesus, escolher nós viver, como estou cansado de falar, viver em conformidade com a palavra dele. É viver nele. Se nós escolhermos assim, então nós vamos ter vida. Então nós viveremos. Versículo 14. Porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos, sem exceção, que são guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, todos eles são filhos de Deus. Aí o restante não são filhos. São criatura, são feituras do Senhor, mas não filhos. Filhos, Jesus deixou bem claro, é aquele que obedece. Para você ser filho de Deus, você tem que obedecer a ele. É você viver em conformidade com a palavra dele. É você viver em conformidade com o evangelho dele. É você andar em espírito, até o que é o Espírito de Deus em sua vida. Você ser direcionado por ele. É você se permitir ser direcionado por ele. Se você agir assim, você é filho de Deus. Se você estiver agindo assim. Caso contrário, não é filho de Deus. Caso contrário, você não conhece a Deus. Você nunca viu a Deus. Versículo 15. Pois vós não recebeste o Espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizado, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar a Abba Pai. Que nós recebemos não é um espírito de medo, não. Ao contrário, a Bíblia não fala, nós lançamos fora todo medo. Nós recebemos o Espírito de Deus. Eu falo sempre, quem tem o Senhor, você não tem medo. Você somente crê no Senhor. Ah, pode acontecer, isso não importa, pode acontecer, eu sei. Estando no Senhor, nós sabemos que com Ele só acontece o que Ele quer, o que Ele permite. A hora que nós entendermos que nada, absolutamente nada, pode acontecer sem a vontade, sem a permissão do Senhor. Tudo é Ele. Então, se nós queremos a proteção, o cuidado dEle, se nós queremos ter um entendimento dEle, então nós temos que andar de acordo com a vontade dEle. Nós temos que andar no Espírito. Nós temos que ter o Espírito dEle em nós. Aí nós somos filhos. E como filhos nós receberemos cuidados de Pai. Nós não estamos vivendo de acordo com a palavra dEle. Nós não somos filhos. Por mais que nós falamos que o amamos, tudo, nós não somos filhos. Nós não receberemos o cuidado, a proteção do Pai. Porque nós não temos pai. Quem está na desobediência não tem pai. Não tem. Pai, quando você tem, você obedece. Você respeita, você teme. E é isso que eu tenho que falar. Nele nós temos liberdade. Nele nós não temos medo. Nós confiamos. Nós cremos. Nós temos o cuidado, nós temos a proteção dele. Versículo 16 diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando nós estamos vivendo nele, ele mesmo testemunha que nós somos filhos de Deus.
Versículo 17 fala: se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Se nós participamos do sofrimento, porque é bem da verdade, nós temos que mortificar a nossa carne. Nós temos que voltar para o Senhor. Nós participamos do sofrimento, rejeitando o mundo, mortificando a nossa carne, andando em espírito. Nós somos herdeiros com Jesus. Nós temos um Pai de herança que é vida eterna para todos nós. Olha o livro de Romanos, capítulo 8, até o versículo 17. Todas dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.